Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 27. Todos acharam? Vamos ler com a aquisição do bom espírito. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo, e pediu-lhe: deixai-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então Jacó lhe propôs: vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ao que Esaú replicou: eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro. Portanto, Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se, levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Vamos ler também, irmãos, livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 16. 16. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, a qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Somente daqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, Senhor, glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui a gente vê a história de Jacó e de Esaú. Rebeca ficou grávida de gêmeos, e daqueles gêmeos ali dariam origem a duas nações, Esaú daria origem à nação de Edom e Jacó daria origem à nação de Israel. Mais para frente, Jacó teve um encontro com Deus, Deus troca o nome de Jacó para Israel, aí surge a nação de Israel. Só que apesar de eles serem gêmeos, Esaú foi aquele que nasceu primeiro. Esaú, tendo nascido primeiro, ele era o primogênito, ele tinha direito à porção dobrada na divisão das terras, ele tinha a bênção do pai de primogênito. Só que Jacó queria a primogenitura, Jacó queria ser o primogênito, irmãos? E essa passagem de Hebreus aqui é uma passagem muito importante, porque ela nos mostra, irmãos, o que estava no coração de Esaú quando ele vendeu a sua primogenitura, Nós poderíamos achar 1000 razões aqui para defender Esaú e dizer que ele não deve ter pensado muito bem no que estava fazendo. Jacó, um enganador, esperou um momento certo para enganar, se aproveitar lá da fome do irmão. Então Esaú, acho que não raciocinou muito bem, simplesmente vendeu, mas sem medir as consequências. Poderíamos arranjar 1000 maneiras para defender Esaú, e dizer que ele foi uma vítima. Mas o livro de Hebreus vai deixar bem claro por que Esaú vendeu a sua primogenitura. O livro de Hebreus vai deixar bem claro e vai dizer, que ninguém aqui seja como Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura porque ele era profano, porque ele era imoral. Esaú vendeu a sua primogenitura porque ele não honrava Deus, ele não tinha zelo pelas bênçãos de Deus,
Ele não se preocupava com as coisas eternas, com as coisas celestiais. E por ele ser profano e imoral, sabe, ele vendeu por um prato de lentilha como se não valesse nada mesmo, porque para ele não valia nada. Era assim que ele tratava as coisas eternas, as coisas sagradas, as coisas de Deus. Né, irmãos? E por que muitas pessoas hoje desprezam as bênçãos de Deus? Por que muitas pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus? Elas não têm o menor problema em desonrar Deus, elas não têm o menor problema em não cultuar Deus, elas não sentem necessidade nenhuma em cultuar Deus. Né? Eles desprezam as coisas celestiais, as bênçãos de Deus. Por quê? Porque eles são profanos, porque eles são imorais. Né? Mas por mais que o mundo venha a dar 1000 razões, né, que a vida é muito corrida, né, não sobra tempo, né, para congregar, não sobra tempo, né, para ser zeloso com as coisas de Deus, esse negócio de ler a palavra de Deus e orar e cultuar Deus, não tem tempo para isso, sabe? Muita correria, muita coisa para fazer, né? Por mais que a gente possa arranjar 1 milhão de desculpas, e é isso que o mundo faz, a realidade é: despreza-se as bênçãos de Deus, as coisas eternas, as coisas sagradas de Deus, porque eles são profanos, porque eles são imorais. Essa é a razão pelo qual muitas pessoas não servir a Deus é totalmente dispensável, né, irmãos? E nessa passagem aqui, irmãos, a gente vê que Esaú trocou a sua primogenitura, que era algo que ele iria usufruir no futuro, por algo, irmãos, que ele pudesse usufruir naquele momento ali. E é esse o motivo, irmãos, que faz as pessoas desprezarem as bênçãos de Deus. Não, esse negócio de eternidade, esse negócio de salvação, eu preciso para agora, preciso de casa agora, preciso de dinheiro agora, eu quero usufruir das coisas agora. Esse negócio de, o céu, quando morrer, a vida eterna, volta, não, eu quero saber, eu quero gozar a satisfação agora, eu quero gozar os prazeres agora. Sabe, essa é a razão, irmãos, que faz as pessoas trocarem as coisas eternas, né, irmãos, por aquilo que é passageiro, por aquilo que é terreno. E as igrejas, irmãos, elas estão fazendo isso. As igrejas trocaram a bênção de Deus, as igrejas trocaram as coisas eternas, as coisas celestiais, né, irmãos, por aquilo que é terreno, por aquilo que é passageiro, por aquilo que as pessoas podem consumir agora, né? Receba o carro, receba a casa, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, sabe? Não passam de pregadores imorais, não passam de pregadores profanos, que desprezam as bênçãos de Deus, desprezam as coisas sagradas de Deus e levam os olhos das pessoas a pratos de lentilha, né, irmãos? Aquilo que não vai dar em nada no fim das contas, né? Porque o verdadeiro prazer, a verdadeira paz, a verdadeira satisfação não está nas coisas dessa terra, não está nas coisas desse mundo, está em Deus, e é para Ele que os nossos olhos deveriam estar voltados. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E Jacó, irmãos, ele esperou o momento certo para fazer a proposta. Ele não fez a proposta quando Esaú estava sem fome, quando Esaú estava bem. Não, irmãos, ele esperou Esaú sair para caçar, ele esperou Esaú voltar cansado, com fome, querendo comer, para nesse momento fazer a proposta para ele. Irmãos, Jacó está fazendo aqui o papel do diabo. Irmãos, assim que o diabo faz, o diabo, irmãos, ele sabe exatamente como nos seduzir. O diabo sabe exatamente, irmãos, o momento certo para fazer a proposta, né? Para no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de necessidade, para que nós venhamos a trocar as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, as coisas sagradas de Deus, sabe, por coisas perecíveis dessa terra, por coisas pequenas dessa terra. Por isso, irmãos, que os crentes precisam estar atentos, precisam estar vigiando,
né? Para que no momento de dificuldade, irmãos, quando o diabo vier nos tentar, vier nos seduzir, nos oferecer, troca aí, só hoje, troca aí as coisas eternas, coisas sagradas, né? Por esse pecado aqui, troca aí pelos prazeres da vida, só hoje, só troca, para que nós não venhamos a trocar, irmãos. Glória a Deus. Para que nós venhamos a preservar as bênçãos de Deus, as coisas eternas de Deus, as coisas sagradas de Deus. Irmãos, a palavra de Deus vai deixar bem claro, irmãos, que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. O livro de Romanos vai deixar bem claro: amei Jacó e aborreci Esaú. Antes mesmo deles terem nascido, terem feito bem ou mal, eu escolhi um e desprezei o outro. Irmãos, essa é a predestinação. Muitas pessoas, irmãos, estão confundindo predestinação com pré-constatação. Deus pré-constatou que Jacó iria ser um ser humano melhor que Esaú, e mediante a pré-constatação de Deus, olhando para o futuro, Deus escolheu um e rejeitou o outro. Não, irmãos, a Bíblia não fala nada sobre pré-constatação. Predestinação não tem nada a ver com pré-constatação. Até porque, olha só como que era Jacó. Jacó não passava de um enganador. Irmão, Jacó não passava de um aproveitador. Será que ele não sabia que isso não era justo? Trocar a primogenitura por um prato de lentilha? Esperar um momento de fragilidade do seu irmão e agir como o diabo, fazendo uma proposta dessa? Olha só como que era Jacó. Irmãos, mas Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú, porque todos, irmãos, estão nessa condição de morte. Todos estão nessa condição perdida antes de serem chamados por Deus. Não tem ninguém que nasce na graça, nasce bom, certinho, direito, é um ser humano exemplar, e Deus olha lá do céu e fala: esse aí merece ser chamado. Merece, é muito bom, eu vou chamar ele. Não, está todo mundo morto em seus pecados e em delitos. Então todo mundo, irmãos, buscando seus próprios interesses, todo mundo buscando as suas vontades, todo mundo, irmãos, está em pecado antes de Deus chamar. Então é esse tipo de pessoa aqui que Deus chama, porque se Deus não chamar os eleitos desse tipo de pessoa aqui, Deus não vai chamar ninguém, porque não tem ninguém bom, não tem ninguém numa condição melhor. Então a predestinação, irmãos, está baseada na vontade de Deus em escolher, independente da qualificação de cada um, porque ninguém tem qualificação para ser chamado. Irmãos, então nunca podemos confundir predestinação com pré-constatação. Não tem nada a ver. A palavra de Deus fala que Deus escolhendo antes na eternidade, antes da gente fazer qualquer coisa, para nos salvar. E é esse tipo de pessoa aqui que Deus está salvando. Simplesmente um perdido. Irmãos, e o ser humano, irmãos, ele tem a necessidade de ser abençoado. O ser humano, irmãos, ele busca desesperadamente a bênção. Jacó, irmãos, ele queria receber a bênção de primogênito de tudo que era jeito. Ele queria receber aquela bênção. Irmãos, e para receber aquela bênção, ele enganou o seu pai. Olha só, o enganador. Porque o seu pai estava cego, não conseguia enxergar. Ele fingiu que era Esaú, colocou até uma pele de bicho aqui na mão dele, fingindo que Esaú era peludo, ele não. Então ele enganou o pai para receber a bênção. Olha só a condição. E nesse mundo, irmãos, as pessoas elas vão procurar desesperadamente a bênção. As pessoas vão procurar a bênção no emprego, as pessoas vão procurar o reconhecimento, irmãos, em outras pessoas, porque o ser humano tem essa necessidade de ser abençoado. Nós queremos ser abençoados, irmãos, e o mundo hoje inventou que nós podemos abençoar a nós mesmos.
O mundo hoje inventou, você precisa olhar para si mesmo e dizer, eu sou bom, eu sou uma pessoa, eu sou o melhor funcionário da empresa, diga para si mesmo, eu sou bom, eu sou um ser humano exemplar, diga para si mesmo. Sabe, irmãos, isso não funciona, a bênção tem que vir de fora, né, irmãos? Alguém tem que dizer, esse aqui é o melhor funcionário da empresa, aí a gente vai ficar feliz, aí é de verdade. Quando nós dizemos para nós mesmos, não, eu sou o melhor funcionário da empresa, mas ninguém concorda, isso não tem efeito nenhum sobre nós. Então o que acontece, irmãos, é que os cristãos, eles sabem, irmãos, que eles são abençoados por Deus. Eles sabem, irmãos, que Deus chamou eles, que Deus moveu o coração deles e que Deus está conduzindo eles à eternidade. E para os cristãos, irmãos, quando falta a bênção desse mundo, né, quando falta a bênção de um reconhecimento, de um emprego, das pessoas em volta, quando faltam as bênçãos desse mundo, os cristãos, eles estão bem, irmãos, porque eles têm a bênção de Deus. Glória a Deus. Agora, aqueles que não são crentes, irmãos, quando eles não têm a bênção no emprego, quando eles não têm a bênção do reconhecimento das pessoas, sabe, irmãos, eles ficam frustrados, eles ficam desesperados, eles ficam angustiados, né, irmãos? Porque a gente foi feito para ser abençoado, a gente precisa ser abençoado. E os crentes, irmãos, eles, quando são chamados, entendem que foram abençoados por Deus. Então é nele, irmãos, que eles depositam a sua paz, a sua esperança, a sua satisfação. É em Deus que eles encontram, irmãos, a alegria, o prazer, a satisfação. Ainda que não haja prazer no emprego, ainda que não haja reconhecimento das outras pessoas, ainda que esse mundo não proporcione bênção nenhuma para eles, eles estão bem, né, irmãos? Porque eles têm a bênção de Deus. Glória a Deus. Irmão, Jacó queria desesperadamente a bênção, só que se o pai dele descobrisse que ele não era o Esaú, sabe, certamente ele iria receber uma maldição e não uma bênção, e era isso que ele merecia, a maldição por estar ali enganando o pai, né, irmãos? Os cristãos, eles querem desesperadamente a bênção, mas quando eles vão até Deus, o que eles merecem é a maldição, não a bênção. Jacó conseguiu enganar o seu pai estava cego, seu pai não conseguia enxergar muito bem, mas nós, irmãos, não podemos enganar a Deus. Deus sabe que nós merecemos a maldição, sabe, irmãos? Então é preciso que a maldição que nós merecemos seja despejada sobre outra pessoa, né, irmãos? E a bênção que nós não merecemos seja alcançada por nós, recebendo a bênção que outra pessoa também merecia, né, irmãos? E foi isso que Jesus Cristo fez. Glória a Deus. Jesus Cristo, irmãos, foi aquele que recebeu a nossa maldição, recebeu a nossa condenação. Glória a Deus. Jesus Cristo foi aquele, irmãos, que perdoou os nossos pecados naquela cruz. A única coisa que a gente era digno era de ser um maldito, de ser condenado. Jesus Cristo recebeu. E agora a bênção que é dada a Jesus Cristo é dada a nós também por meio de Jesus Cristo. Então nós recebemos a bênção de Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe, é desse jeito, irmãos, que nós somos abençoados, olhando para Jesus Cristo, recebendo a bênção, irmãos, através daquilo que Jesus Cristo fez, através daquilo que Jesus Cristo é, através daquilo que Jesus Cristo representa, né? A gente vê que Esaú, irmãos, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, e ele comeu aquele prato de lentilha e simplesmente foi embora, tranquilo, calmo, sossegado, como se não tivesse feito nada errado. Sabe, irmãos, ele não comeu o prato de lentilha e pensou, oh meu Deus, o que eu fui fazer? Puxa vida, olha, eu estava com fome, numa atitude impensada, troquei a bênção de Deus por um prato de lentilha, meu Deus, Não, irmãos, ele comeu o prato de lentilha ali e tanto faz quanto fez, vida que segue, nada de consciência pesada, nada de remorso,
Foi isso que ele fez. Glória a Deus. Sabe, quantos crentes hoje pecam tranquilamente? Sabe, mas eles pecam sossegado, tranquilo, não tem remorso, não tem dor na consciência, normal. Eles falam um palavrão normal, né? Não tem aquela coisa assim, oh meu Deus, naquela situação ali, eu falei um palavrão ali, meu Deus, coisa triste, não vai ter falado, desonrei Deus. Não, os crentes eles pecam normal, eles falam palavrão normal, eles ofendem o outro normal, tranquilo, sossegado. São iguais às pessoas do mundo, né? Os imorais do mundo. Sabe, eles sentam numa roda e eles falam mesmo, trair minha esposa aí, ele tem que estar aí mesmo, tem que curtir a vida mesmo. É tranquilo, normal, sossegado, sem nenhum peso na consciência. Sabe, quantos crentes também estão na mesma condição? Irmãos, e isso é triste, irmãos, porque quando alguém peca, tranquilo, normal, sossegado, isso é triste, porque isso mostra, irmãos, que Deus o abandonou. Porque na vida dos cristãos, irmãos, quando eles pecam, quando eles desonram a Deus, sabe, irmãos, eles ficam tristes, sabe, irmãos, eles ficam deprimidos, eles ficam chateados, eles não conseguem pecar tranquilo. Sabe, irmãos, eles não conseguem seguir o caminho do pecado tranquilo, sossegado. Não, irmãos, eles logo se arrependem, eles logo ficam aflitos, angustiados, e eles se arrependem, eles logo voltam para o caminho. Essa é a vida dos cristãos, irmãos. Por isso que é muito triste, irmãos, quando as pessoas pecam com consciência limpa, né? Porque isso é uma evidência muito forte de que eles não são eleitos, de que eles não são salvos. E o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer é que no futuro, quando Esaú vai usufruir da sua primogenitura, aí ele busca desesperadamente a primogenitura. Aí ele busca desesperadamente a bênção do pai. Não, pai, me abençoa também. Você abençoa ele, mas abençoa eu também. Não, eu já abençoei. Deus não permite que o pai abençoe Esaú. Esaú perdeu a bênção de primogênito. Sabe, irmãos, o que acontece? Sabe, nos últimos dias, quando Jesus Cristo voltar, quando eles estiverem diante de Deus, eles vão querer desesperadamente, irmãos, as coisas eternas, as coisas sagradas. Não, agora eu quero caminhar com Deus. Não, agora eu quero buscar Deus. Agora eu quero ser... agora é tarde. Agora é tarde. Agora o seu tempo acabou. Agora Jesus Cristo voltou. Agora você já morreu e já está diante de Deus, já prestando conta. Agora é tarde. Não adianta buscar. As pessoas vão buscar desesperadamente caminhar com Deus, né? Quando chegar no fim, quando ele for usufruir da bênção, agora é tarde. Você já trocou as bênçãos de Deus pelas coisas dessa terra, pelas coisas dessa vida. Você vê, não tem ninguém inocente nessa história. Deus não escolheu Jacó, e Esaú era uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, uma pessoa zelosa, mas Deus não queria ele, coitado. Não, irmãos, isso não existe, irmãos. Sabe, é esse Deus que muitas vezes as pessoas imaginam. É esse Deus que muitas vezes as pessoas pregam. Não, mas quer dizer que se eu quiser ser salvo, se eu for zeloso, se eu for dedicado e eu não for um eleito, Deus não me salva. Não, os não eleitos eles não são assim. Os não eleitos eles são imorais. Os não eleitos eles são profanos. Eles pecam com a consciência limpa, eles trocam as coisas sagradas de Deus pelos prazeres desse mundo, eles trocam as bênçãos de Deus pelos pratos de lentilha desse mundo. É assim que acontece. Santo Senhor. Irmãos, então não tem ninguém sendo desprezado por Deus porque é bom. O que nós temos são Deus escolhendo imorais para a salvação, movendo o coração deles. E Jacó depois vai se encontrar com Deus e vai ter o seu coração movido por Deus, e daí então ele vai começar a honrar Deus. Mas o que fica bem claro, irmãos, é que Deus salva pecadores perdidos,
E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Deus nos chamou, essa é a nossa condição, antes de Deus ter nos chamado. Quanto mais nós entendermos, irmãos, que foi a graça de Deus que nos alcançou, estando nós nessa condição miserável, mais nós vamos glorificar Deus, enxergando, irmãos, o tamanho da graça dele que agiu sobre a nossa vida. Essa é a palavra de Deus, seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome de Senhor Jesus. Amém.